Grand Round dessa semana abriu um espaço em função, vocês viram no cartaz, da publicação do grupo da cardiologia e da endocrinologia no JAMA dessa semana, de uma meta-análise que é extremamente interessante. Não sei se chegasse a passar para a maioria do pessoal, ainda não viu, né? Que é em relação ao impacto do exercício no controle do diabético, especialmente no controle fino da hemoglobina glicada. Eu pedi para o Miguel, rapidamente, consultar o impacto do JAMA de publicação, e o JAMA é talvez a segunda revista, né, Jorge e Grosso? E nós temos aqui a segunda. O New England é 50 pontos, o JAMA 31, o Lancet 28, e, para surpresa nossa, assim, não surpresa, mas nós já sabíamos, todas as revistas de medicina interna, de clínica médica, estão à frente das especialidades. A Circulation é 14, o JACC é 11, eu não peguei o Diabetes é 9, 7 e pouco. Então, assim, New England, JAMA e Lancet, o 18. O New England é 50 e o JAMA é a segunda revista. Então, acho que a equipe está realmente um grupo de parabéns, e merecidamente a gente abre esse espaço para divulgação desse trabalho. E eu vou passar a palavra para o professor Grosso para coordenar essa sessão, e já de antemão parabenizar os dois serviços. Bom, obrigado pela oportunidade de poder ajudar na coordenação desse grande round. A ideia é mostrar um trabalho bastante importante que foi agora hoje, né, publicado. Eu gostaria também de aproveitar e contar um pouquinho a historinha bem rápida, né, de como é que essas coisas aconteceram. Há uns 2 anos atrás, o nosso grupo fez respondeu uma chamada do CNPq sobre a avaliação da situação do diabetes no Brasil. E dentro dos planos que a gente colocou como os nossos objetivos era analisar os tratamentos existentes do ponto de vista de uma revisão sistemática e meta-análise. Naquela ocasião, né, o grupo que fez isso foi o grupo da endocrinologia, né? No caso, quem coordenou essa proposta foi a professora Mirella, Beatriz, eu e várias pessoas participavam, e o grupo da cardiologia, no caso, na época, a Carize foi a responsável pelo grupo, e com isso, então, nós fizemos o primeiro curso, porque embora nós tenhamos feito o projeto, o nosso conhecimento de meta-análise foi um projeto meio megalo, assim. Nosso conhecimento de meta-análise era menos que rudimentar. Então, nós fizemos um curso basal, assim, a gente aprendeu, começamos a trabalhar e fazer a coleta dos artigos, que eram imensos na área de diabetes. Numa das revisões foram quase 30 mil artigos. E depois, como nós estávamos agoniados com o andamento da história, eu resolvi fazer um curso em Glasgow, em julho do ano passado, e que lá, então, eu aprendi mais algumas coisas e mais algumas ideias, que foi, por exemplo, a meta-análise do network. Nessa época, chegou dos Estados Unidos a Carolina Kramer, e ela, então, se engajou bastante nesse projeto, só um ponto, assim, nós tínhamos comprado um programa chamado Stata, que tinha, se não me engano, 12 livros, assim, nós procurando nos livros onde estava escrito meta-análise, onde estava escrito, vocês imaginem, 12 imensos livros. Num determinado momento, lá numa sorte, a gente encontrou, olha, realmente, se vocês querem meta-análise, tem que comprar um outro livro, que era mais um. Então, nós acabamos comprando, que era um livro pequenininho, que hoje é a nossa Bíblia, e a partir daquele a gente, então, conseguiu fazer, através do programa Stata, todas as meta-análises. E o importante é que isso é um trabalho de um time muito grande, que se envolveu e trabalhou. E dentro dessas pessoas que nos ajudaram, além dos recursos CNPq, recursos próprios do serviço de endócrino, nós temos que agradecer à Faculdade de Medicina, que propiciou a compra do programa Embase, que é uma das chaves para a procura da literatura, porque nós só dispomos do PubMed, e a Faculdade de Medicina, então, depois de um convencimento com o professor Mauro, bastante intenso, e ele acabou concordando,
A assinatura é bastante cara, hoje está em torno, eu acho, de uns $200 mil, não me lembro, por 3, 4 anos. E o Mauro, então, conseguiu que a reitoria fizesse essa assinatura do Embase. Então, acho que isso é um conjunto de esforços, né, feito ao longo de um período de tempo, um pouco de ousadia, e que se conseguiu atingir isso. Essa é a terceira meta-análise que nós temos hoje. Tivemos uma publicada no Obesity Research, uma do Diabetes Care, essa do JAMA, e na próxima semana vai sair uma publicada no Annals of Internal Medicine, então, que é o caso, a outra revista que deu análise de medicina interna, né, que tem um alto índice de impacto também, essa mais especificamente relacionada ao tratamento do diabetes. Então, eu acho que esse é o resultado de um esforço conjunto, né, os serviços de endocrinologia e cardiologia trabalham juntos há muitos anos, fomos parceiros em vários projetos, né, desde o início da década de 80, com o Jorge e também o Flávio, num projeto junto à FAPERGS, depois no primeiro projeto Pronex, e nessa agora é mais um resultado. A Beatriz teve a ideia de fazer a pesquisa com a parte do exercício e coordenou, junto com o Daniel, o desenvolvimento do projeto em si, e a Carolina Kramer teve uma participação essencial, né, na parte da elaboração. E, obviamente, o Jorge, como nosso especialista número 1 em exercício, né, foi uma peça também chave nesse resultado. Eu, na verdade, só dei alguns palpites na hora da elaboração e na hora de escrever o trabalho final. Então, convido o Jorge a apresentar a primeira parte da apresentação. Muito obrigado, Gross. É realmente uma satisfação ver esse anfiteatro lotado para compartilhar com vocês os resultados desse estudo. Nós dividimos a apresentação em 3 partes. Eu vou apresentar a introdução, seguido da análise e os resultados pelo Daniel Ampierre, que é nosso orientando de doutorado, e finalizando com as implicações clínicas que serão apresentadas pela professora Beatriz. Esses são os meus potenciais conflitos que, na realidade, tratando-se de exercício, não se aplicam aqui. Rapidamente apresentando para vocês por que o exercício pode atuar no controle da glicemia. Quando nós realizamos exercício, nós mobilizamos glicose do fígado, ela vai para a circulação. Durante o exercício, a glicose inicia um aumento e a insulina reduz, mas o efeito extremamente importante do exercício é que nós temos uma ampla captação de glicose, e isto ocorre tanto por mecanismos dependentes como independentes da insulina. Há um aumento da translocação do transportador de membrana, o GLUT4, e eu saliento para vocês que 40% da massa corporal é músculo e 50% a 75% é responsável por 50% a 75% da captação de glicose, demonstrando a importância do exercício no processo de utilização de glicose. Os mecanismos dependentes de insulina são bem complexos e os independentes da insulina já são melhor entendidos. O exercício crônico reforça essas ações, com efeitos também na gordura visceral e abdominal, como vocês sabem, de grande importância, aumentando a adiponectina e aumentando a massa muscular, ou seja, facilitando ainda mais o consumo de glicose e resultando em queda da glicemia a longo prazo. Nós precisamos caracterizar claramente algumas definições que, diga-se de passagem, havia um pouco de confusão na literatura, incluindo as últimas diretrizes da Associação de Diabetes Americana e do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Salientar que atividade física é o movimento corporal produzido por contração muscular que aumenta o gasto energético. Qualquer movimento. O exemplo mais comum da atividade física é o indivíduo caminhando para o trabalho, mas pode ser fazendo também atividades domésticas, subindo uma escada durante a sua atividade do dia a dia. Já o exercício estruturado tem uma definição diferente. O exercício estruturado é a atividade física realizada com intenção de melhorar a aptidão física, ou seja, algo organizado para atingir o fim.
E nesse exercício estruturado se destacam fundamentalmente o chamado exercício aeróbico, que tem por definição um exercício ritmado de grandes grupos musculares e que dure pelo menos 10 minutos. O exemplo clássico é o indivíduo caminhar ou correr num programa de exercício, pode ser andar de bicicleta, pode ser nadar também. E o exercício resistido, ele é definido como o uso de força muscular para realizar um trabalho contra carga e, mais tradicionalmente, isso é chamado de musculação. Nós tínhamos até agora 4 revisões sistemáticas publicadas na literatura sobre efeitos do exercício estruturado no controle da hemoglobina glicada, começando em 2001 e chegando a 2006. Nesta primeira meta-análise, houve um efeito médio de redução da hemoglobina glicada de 0,66%, e foi pela primeira vez demonstrado que isto era independente da modificação do peso corporal, ou seja, o efeito isolado do exercício físico. O mesmo grupo fez uma nova meta-análise com mais estudos, chegou a um resultado médio de redução de hemoglobina glicada de 0,71 e, pela primeira vez, propôs que poderia ser associado com a intensidade, ou seja, exercícios mais intensos resultariam em maior redução da hemoglobina glicada. A terceira, e esta aqui, pela primeira vez abordou o exercício aeróbico, o resistido e o combinado, chamando atenção que nesta aqui foi o aeróbico e resistido isolados, e aqui apenas o aeróbico. Aqui, pela primeira vez, se avaliou o efeito desses 3 e, fundamentalmente, se encontrou algo parecido, 0,8% de queda, e as modalidades eram similares. E, por último, a revisão sistemática da Cochrane, que é uma instituição que se especializa nesse tipo de resumo de informações, que é de 2006, avaliou também as 3 modalidades, exercício aeróbico resistido ou resistido e aeróbico combinados, e encontrou 0,6. Entretanto, depois da publicação desta última meta-análise, ou seja, em 2007, este grande ensaio randomizado, eu quero salientar para vocês que para ensaios de exercício, avaliando desfechos substitutos, estes números que vocês veem são números grandes. Então, esse foi um estudo que avaliou objetivamente em pacientes com diabetes tipo 2, com hemoglobina glicada maior do que 6,5, quase 60 pacientes em cada um dos grupos, ou seja, um grupo controle, um grupo de exercício resistido, aeróbico ou combinado, e eles foram acompanhados por 6 meses. Então, esse ensaio que se intitulou DARE mostrou o que eu resumo nessa figura para vocês, que o grupo controle não modificou significativamente a hemoglobina glicada, enquanto que houve redução da hemoglobina glicada com exercício resistido aeróbico, e o combinado também. E o resumo é apresentado aqui. Tanto o exercício aeróbico quanto o exercício resistido tiveram efeito na redução da hemoglobina glicada, mas o exercício combinado teve efeito adicional. Um segundo ensaio clínico de extremamente importante foi publicado no ano passado, e ele se intitulava de HEART-D, e em outubro do ano passado ele foi publicado exatamente no JAMA, mesmo delineamento, um estudo com pacientes com diabetes tipo 2, hemoglobina glicada maior do que 6,4, números bastante robustos também, o grupo controle um pouco menor, e foram acompanhados por 9 meses. Esta é a figura fundamental do estudo, onde vocês veem da mesma forma o grupo controle, sem modificação significativa da hemoglobina glicada, redução com resistido, com aeróbico e combinado. Estatisticamente, o que ficou demonstrado é que aqui a redução da hemoglobina glicada não foi significativa quando o exercício aeróbico era aplicado isoladamente e tampouco com exercício resistido. Somente com a combinação dos 2 estudos houve redução significativa da hemoglobina glicada. Portanto, nós nos defrontamos a partir do ano passado com uma controvérsia. Nós temos um estudo que mostra o efeito isolado de cada uma das modalidades e um efeito adicional da atividade combinada, enquanto que o mais recente dos estudos, o HEART-D, ele mostrava efeito só do exercício combinado. Além disso, nós não temos nenhuma revisão sistemática sobre os efeitos da recomendação
de fazer atividade física. Então, essa é uma outra lacuna do conhecimento. Portanto, o nosso estudo teve por objetivos estudar a associação entre as diferentes modalidades de exercício estruturado, ou seja, aeróbico isolado, resistido isolado, ou a combinação dos dois, na redução da hemoglobina glicosilada. E, como segundo objetivo, a avaliação do efeito da recomendação de atividade física na redução da hemoglobina glicada. E esse estudo terá os resultados apresentados pelo professor Daniel Umpierre. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Daniel Umpierre, eu sou professor de Educação Física e, como o professor Jorge Gross e o professor Jorge Pinto Ribeiro comentaram, eu faço doutorado em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares. Sou vinculado aqui no hospital, então, ao Laboratório de Fisiopatologia do Exercício. Só queria, primeiramente, expressar um pouco da minha honra e da minha satisfação de apresentar esses resultados. Vejo diversos amigos e professores que eu valorizo aqui. Então, para mim é muito interessante. O professor Gross comentou que essa parceria da cardiologia e da endocrinologia nasceu no início da década de 80. Então, eu valorizo muito isso daí, porque eu não sabia falar ainda e eles já esses dois serviços já conversavam. A partir de agora, então, vou apresentar esse trabalho que foi realizado por mim, pela Paula Ribeiro, que é minha colega no programa de pós-graduação, atualmente faz seu doutorado de sanduíche em Montreal, a doutora Caroline Kramer e a doutora Cristiane Leitão, ambas da endocrinologia, a mestranda Alessandra Zucati, também da endócrino, a professora Mirella Azevedo e o professor Jorge Gross, da endócrino, o professor Jorge Pinto Ribeiro, da cardio, e nós fomos coordenados pela doutora Beatriz Chan, do Serviço de Endocrinologia. Vou conversar um pouco sobre a metodologia e os resultados desse trabalho. Simplificadamente, uma revisão sistemática pode ser fases de execução. Uma fase de busca dos dados, onde se define critérios, por exemplo, nós definimos termos como diabetes tipo 2, atividade física, exercício físico, e diversas variáveis estabelecidas a priori. E, então, se vai para uma busca ampla e sistemática, que ocorre de forma organizada na literatura, para captar o maior número possível de estudos. Com esses estudos já captados nessas bases de dados, nós então fazemos uma leitura para selecionar. E com os trabalhos incluídos, se faz a extração de características metodológicas e a análise combinada, por isso o nome meta-análise, desses dados. No nosso caso, nós identificamos inicialmente 4.191 trabalhos e após uma limpeza de alguns registros duplicados, nós ficamos com 3.656. Esses estudos, então, tiveram a exclusão de 3.334 trabalhos a partir de títulos e resumos que indicavam claramente que esses trabalhos não tinham os critérios de elegibilidade. Então, nós ficamos com 322 estudos para serem avaliados, nós lemos os textos integrais e excluímos 275, também baseados em critérios de elegibilidade. Alguns estudos não tinham, por exemplo, mensuração de hemoglobina glicada, então não entraram. Nós finalizamos com 47 estudos no total, 23 numa análise sobre estudos com treinamento físico estruturado e 24 numa análise em estudos sobre recomendação de atividade física. Então, uma forma aberta, espontânea de exercício. Basicamente, no nosso braço de treinamento físico estruturado, nós buscávamos esclarecer a controvérsia, identificando e comparando as diferentes intervenções de exercício físico estruturado. Aeróbico, resistido, que para quem não escutou é uma musculação, ou a combinação. Assim, a nossa análise de treinamento aeróbico foi feita a partir de 20 observações. Então, nós comparamos 20 estudos que totalizaram 848 pacientes. E o resultado encontrado foi de uma redução de hemoglobina glicada
na ordem de 0,73% nos níveis absolutos. Da mesma forma, para os trabalhos que tinham exclusivamente treinamento resistido, e eles totalizaram 261 pacientes analisados combinadamente, nós também encontramos uma associação com a redução de hemoglobina glicada, e isso foi na ordem de 0,57% nos níveis absolutos. E, por fim, a última intervenção de treinamento físico estruturado foi o treinamento combinado. Foram avaliados sete intervenções que contaram com esse tipo de exercício, totalizando 404 pacientes, e o efeito foi de 0,51% na redução de hemoglobina glicada. Então, apresentando numa margem de 0,51% a 0,73% de redução, efeitos que nós consideramos similares às 3 formas de exercício. Quando se faz uma análise de todos os estudos, comparando isso como uma única intervenção, que no caso seria treinamento físico estruturado, o efeito geral disto é de 0,67% de redução. Um dos aspectos, na verdade, mais importantes que eu considero em meta-análise, devido à diversidade dos estudos, é exatamente explorar diferentes características e ver o que está associado com as mudanças do desfecho. No nosso caso, nós avaliamos características dos pacientes e também da intervenção, e nós encontramos associações, através das meta-regressões, pela hemoglobina inicial, então os níveis pré-intervenção, a frequência de treinamento, que é a quantidade de sessões por semana, o tempo total em treinamento, que é um produto de todo o exercício feito nos programas em cada estudo. Isso é um produto em horas. E a quantidade semanal de exercício, que nós identificamos uma grande importância, porque a recomendação exatamente é baseada na quantidade semanal. Então, na nossa análise de sensibilidade, nós estratificamos para estudos que tinham acima de 150 minutos de exercício por semana ou 150 minutos a menos de exercício a cada semana. A análise estratificada, então, nos oferece que para aqueles estudos com uma maior quantidade de exercício, acima de 150 minutos, a redução é de 0,89% nos níveis de hemoglobina glicada, ao passo que a redução nos estudos com uma quantidade menor, de 150 minutos ou menos por semana, é de 0,36%, indicando a importância da quantidade semanal de exercício para um controle glicêmico nos diabéticos tipo 2. O outro braço, então, do nosso trabalho era exatamente avaliar e sumarizar os dados sobre recomendação de atividade física. Então, não é mais o indivíduo indo na academia ou no centro de exercício, mas sim fazendo uma atividade só por orientação e espontânea. E algumas intervenções são usadas nesses tipos de estudo. Então, nós buscamos as associações também com as características dos pacientes, como níveis iniciais de hemoglobina, também com contatos telefônicos, uma vez que o treinamento é feito à distância, os pesquisadores ligam para reforçar a importância, nós verificamos essa influência. Pré-intervenções curtas antes da atividade física, alguns estudos usam 2 ou 4 semanas de adaptação e depois o paciente é liberado para fazer exercício, mas a cointervenção que se mostrou associada às mudanças de hemoglobina glicada foi a recomendação de dieta. Dessa forma, nós dividimos os dados para aqueles estudos que apresentavam recomendação de atividade física associada a uma recomendação de dieta ou recomendação de atividade física somente. Antes disso, é importante salientar que o efeito combinado, o efeito geral de todos esses trabalhos é 0,43%. Mas analisando, então, essas intervenções que foram diferentes, o efeito de recomendar atividade física e recomendar intervenção dietética foi uma redução significativa de 0,58% na hemoglobina glicada, enquanto que os estudos que usaram só recomendação de atividade física mostraram um efeito não significativo
de menos 0,16%, que atravessa o nosso eixo zero e não se mostra associado às reduções. Então, mostrando a importância de uma recomendação associada de atividade física e dieta, quando esse for o objetivo do trabalho. Desde já eu agradeço a presença de todos e depois nós ficamos abertos aos esclarecimentos. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de comentar com vocês a respeito dos nossos resultados e agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu vou passar inicialmente o que as diretrizes de diabetes, a Associação Americana de Cardiologia e de Medicina do Esporte propuseram no final do ano passado, com base nos ensaios clínicos e revisões sistemáticas que haviam sido publicadas até a ocasião. Então, as recomendações para pacientes com diabetes do tipo 2, com o intuito de melhora do controle glicêmico, são que indivíduos com paciente com diabetes do tipo 2 devem fazer 150 minutos por semana de exercício físico moderado a vigoroso, dividido em pelo menos 3 vezes por semana. Um primeiro detalhe que chama atenção nessas diretrizes, já foi chamada a atenção pelo professor Jorge, que, embora no texto inicial da diretriz se diferencie a palavra exercício físico estruturado e atividade física, essas palavras, esses termos, são utilizados como sinônimo no decorrer das diretrizes, o que provavelmente ocorria pelo fato de não ter havido, até o momento final de 2010, uma sumarização dos resultados com atividade física e com exercício físico estruturado, que é o que nós fizemos aqui. Indivíduos com diabetes do tipo 2 devem fazer, além de exercícios aeróbicos, os exercícios resistidos 2 a 3 dias por semana. Os exercícios combinados podem conferir benefícios adicionais. E indivíduos com diabetes do tipo 2 devem ser encorajados a realizar atividade física diariamente. Eu trago de novo a primeira revisão sistemática publicada, que o professor Jorge comentou, para fazer alguns pontos críticos em relação a ela, que motivaram, vamos dizer assim, alguns questionamentos e motivaram a realização da nossa revisão sistemática. Obrigada. A primeira, publicada em 2001, utilizou apenas 16 estudos e não pôde comparar as diferentes modalidades de exercício estruturado, pelo fato de haver só 2 estudos ensaios clínicos em exercício resistido e não haver nenhum estudo com exercício combinado. Além disso, a duração da intervenção que os autores escolheram para incluir os estudos foi de mais de 8 semanas. Nós sabemos que, como a meia-vida da hemoglobina glicada é de 120 dias, qualquer intervenção em que a gente vai buscar um efeito sobre a hemoglobina glicada, eu devo ter pelo menos 12 semanas de duração. Então, isso é um problema metodológico em relação a esses resultados. Apesar disso, os autores encontraram uma redução de hemoglobina glicada de 0,66% no resultado dessa meta-análise, que não se relacionou com o peso. Em relação à revisão sistemática de 2006, publicada no Diabetes Care, vocês observam que houve uma quantidade bem maior de estudos, 27 estudos, inclusive mais do que o que nós incluímos, o que é interessante, já que em 5 anos houve publicação de outros estudos. Qual é a diferença? Na verdade, eles incluíram estudos com 5 semanas de duração, o que é um problema maior ainda do que o da outra revisão sistemática. Nessa ocasião, os autores puderam fazer combinação entre as 3 diferentes modalidades de exercício, já que existiam esses estudos já publicados e não mostraram diferença entre as diferentes modalidades quanto ao efeito de redução da hemoglobina glicada. No entanto, chama atenção, então, esse problema metodológico, chama atenção também que foram incluídos não apenas ensaios clínicos randomizados, foram incluídos outros delineamentos, e a redução mais significativa da hemoglobina glicada foi, efetivamente, naqueles estudos com uma duração de mais de 12 semanas, como era de se esperar. Então, frente a esses questionamentos que se comentou sobre as revisões sistemáticas publicadas, e alguns questionamentos que eu vou levantar com os 2 ensaios clínicos de grande porte que o professor Jorge apresentou, essa foi a justificativa para nós iniciarmos a ideia da revisão sistemática. O estudo DARE, que é aquele publicado em 2007 pelo Siegel e colaboradores, é um estudo que comparou os 3 exercícios, né, estruturados, aeróbico, resistido e combinado,
Qual foi o problema desse estudo? Ele foi muito bem delineado, no entanto, os indivíduos que foram alocados para o grupo de exercício combinado receberam o dobro de tempo de exercício físico em relação ao aeróbico e o resistido. Então, eles fizeram 2 sessões, aeróbica e resistido. E o que aconteceu? As conclusões de que a redução de hemoglobina glicada nesse grupo foram superiores aos demais poderiam ser pela associação dos 2 exercícios, ou porque receberam maior quantidade de exercício físico, que é uma limitação que o próprio autor aponta no seu estudo. Já o Hart-D, que foi publicado no fim do ano passado, se propôs a evitar esse problema metodológico, colocando as 3 modalidades de exercício na mesma quantidade. Qual foi, então, o problema que a gente pode ver, já que eles mostraram que só o combinado reduz a hemoglobina glicada e resistido e aeróbica não reduz? Foi um estudo de longa duração, 9 meses, e houve uma perda de mais de 20% dos pacientes. Quando eles mostram o dado intention to treat, o resultado é o que o professor Jorge mostrou. Quando eles mostram o resultado por protocolo, ou seja, só os indivíduos que finalizaram as sessões de exercício, que fizeram exercício até o final, aparece uma tendência à redução de hemoglobina glicada nos grupos que fizeram exercício aeróbico e resistido versus controles. Então, eles tiveram provavelmente uma falta de poder, a gente calculou o poder, e o poder deles era de 34% para mostrar essa diferença. Então, pode não haver diferença, ou pode simplesmente não ter tido poder para mostrar a diferença. Além disso, então, conforme o professor Jorge já comentou, não havia nenhuma revisão sistemática até o momento publicada quanto à recomendação de atividade física sobre o controle glicêmico. O que o nosso estudo adiciona? Em pacientes com diabetes do tipo 2, o treinamento físico estruturado, aeróbico, resistido ou combinado, qualquer um deles, se associa com redução da hemoglobina glicada de 0,67%. Nós queremos chamar a atenção, trazendo essa revisão sistemática com meta-análise que foi publicada no ano passado, em que foi avaliada a associação de uma segunda droga ao metformin para o tratamento com paciente com diabetes do tipo 2, e o objetivo era ver o efeito sobre a hemoglobina glicada. Vocês observem que os resultados de redução de hemoglobina glicada nesses estudos, que foram incluídos nessa revisão sistemática, trazem uma magnitude de redução da hemoglobina glicada entre 0,65% e 1%, muito parecido com o que a gente mostrou com o nosso medicamento, a pílula exercício, né? Não houve diferença entre as drogas que foram estudadas e... A seguir, eu trago para vocês os dados preliminares da revisão sistemática com meta-análise que o professor Grosso comentou, que vai ser publicada agora no Annals, daqui 1 ou 2 semanas, que é a mesma questão, só que quando se associa uma terceira droga. O paciente já está usando metformina e sulfonilureia. Se eu associar uma terceira droga, eu vou ter uma magnitude de efeito de entre menos 0,60 e menos 1,15, que é semelhante entre os antidiabéticos estudados, isso tanto na meta-análise tradicional como na meta-análise Network, que mostrou, então, um efeito de redução da hemoglobina glicada entre 0,7% e 1%. Ou seja, uma magnitude de efeito semelhante com os antidiabéticos, tanto como segunda como terceira droga, em relação ao exercício físico. E mais, o que a gente observa nessas revisões sistemáticas? Além de ter as diferentes drogas estudadas terem uma magnitude de efeito semelhante, qual é a diferença entre eu associar sulfonilureia, ou associar glitazona, ou associar insulina? Nós temos efeitos adversos que são associados a esses antidiabéticos. Então, aumento de peso relacionado com os secretagogos de insulina e com as glitazonas, e hipoglicemia mais frequente com sulfonilureias e glinidas. Isso foi observado também na revisão sistemática que nós fizemos da terceira droga, que inclui a insulina, mostrando aumento de peso e mais risco de hipoglicemia com o uso da segunda e da terceira droga. No caso do exercício físico, nós temos a mesma magnitude de efeito, sem efeitos adversos. Por fim, mais um paralelo em relação à magnitude do efeito na hemoglobina glicada, que é um efeito muito semelhante ao observado na redução da hemoglobina glicada no KPDS, que é um estudo clássico que nós conhecemos em pacientes com diabetes do tipo 2, e que no grupo que recebeu metformina intensivamente versus o grupo convencionalmente tratado, essa redução de 0,6% na hemoglobina glicada se associou à redução de desfechos relacionados ao diabetes e mortalidade cardiovascular. Ou seja, nós podemos especular, embora não tenhamos estudado exatamente esses desfechos, que a nossa redução com exercício possa se traduzir em redução de desfechos em longo prazo. Portanto, a sugestão da diretriz é que ela seja modificada para que indivíduos com diabetes do tipo 2 devem realizar exercícios físicos aeróbicos, resistidos ou uma combinação do ambos, sob supervisão, com benefícios semelhantes sob a melhora do controle glicêmico.
Nós concluímos também que o treinamento físico estruturado em quantidade maior do que 150 minutos por semana se associa com maior benefício, redução de 0,89% na hemoglobina glicada, versus o treinamento com uma quantidade menor. Ambos os treinamentos físicos estruturados se associam com redução da hemoglobina glicada, mas mais que 150 minutos é mais benéfico. Então, a diretriz poderia ser modificada para indivíduos com diabetes do tipo 2 devem fazer mais do que 150 minutos por semana de qualquer modalidade de exercício supervisionado para obter máximo benefício sobre o controle glicêmico. A realização de quantidades inferiores a 150 minutos por semana também se associa a esse benefício, embora com menor magnitude. Em relação à atividade física, o treinamento físico estruturado se associou com redução mais pronunciada da hemoglobina glicada do que o aconselhamento à atividade física. O aconselhamento à atividade física foi benéfico, apenas se combinado ao aconselhamento quanto a mudanças na dieta. Dessa forma, a diretriz pode ser modificada para indivíduos com diabetes do tipo 2 devem ser aconselhados a aumentar sua atividade física diária, sempre em associação com recomendação de dieta saudável, para obter o máximo benefício sobre o controle glicêmico. Eu trago para vocês o editorial que foi publicado no mesmo número do JAMA, ontem, né, em que existe um comentário desse autor mostrando que os resultados da nossa meta-análise, associado aos grandes ensaios clínicos randomizados publicados nas últimas décadas em exercício estruturado e atividade física, provém uma sólida evidência para os formadores de políticas públicas de saúde, e que devem considerar, então, o reembolso por tais intervenções com o objetivo de promover a saúde em população de alto risco. Eu quero agradecer a colaboração de todos os autores, professor Jorge Gross, professora Mirela Azevedo, professor Jorge Pinto Ribeiro, aos alunos de doutorado Daniel Pierre e a Paula Ribeiro, a aluna de mestrado Alessandra Zucati e as doutoras Cristiane Leitão e Caroline Kramer. O apoio financeiro do CNPq, já comentado pelo professor Jorge Gross, da CAPES, do Hospital de Clínicas, e o convênio promovido pelo professor Paulo Chapelevski, que nos permitiu, então, trazer artigos sem custo para os pesquisadores. Na ocasião em que foi renovado o convênio, nós ficamos uma época sem essa possibilidade, e até a taxa de bancada do professor Luiz Henrique Canani foi usada para comprar artigo. Eu quero trazer como final o nosso papel de estudar essas novas intervenções, tanto para a prevenção como para o tratamento das doenças, e implementar essas intervenções, o que se começa nesse tipo de atividade como nós estamos aqui. E também existe um papel das autoridades governamentais em promover ações que facilitem que esses resultados que a gente vem obtendo sejam realmente implementados na prática. E lembrar também, o pensamento que ficou bem pequenininho aqui em cima, que esses novos resultados, muitas vezes, são velhas intervenções que já foram pensadas por pessoas há muito, muito tempo atrás. Obrigada. Eu ia pedir para vocês passarem à frente, para abrir a pergunta para o plenário. Bom, eu acho que palavras de ficar realmente dando os parabéns a esse grupo são poucas, né, para tudo que a gente está vendo da repercussão desse trabalho, o que representa para os grupos, representa para a faculdade, para o hospital. Vocês estão super de parabéns e a gente está super orgulhoso de estar junto nesse grupo com vocês. Do ponto de vista prático, eu queria entender um pouquinho, a revisão desses trabalhos focou no uso, né, do exercício nessas modalidades e o desfecho era hemoglobina glicada. O que a gente sabe do tratamento de base do diabetes desses pacientes que foram incluídos nesses trabalhos e para a gente fazer uma comparação, né, vendo essa questão da metformina, o quanto que adicionou, esses outros trabalhos do professor Gross que estão saindo agora, o que tinha de base de tratamento farmacológico do diabetes para a gente entender o quanto que acresceu o exercício em cima do tradicional ou do não tão tradicional do tratamento farmacológico do diabetes. E o segundo, eu queria dar os parabéns para os donos de academia, porque eu acho que agora, com esse editorial do JAMA, a turma aí que está bombando em academia e
acho que tem aí um mercado de trabalho, o pessoal bota a ação na bolsa, né? Porque o troço agora vai ser power. Parabéns mais uma vez. Eu acho que o Daniel responde. Nós tivemos a preocupação de caracterizar os estudos para mudanças nos medicamentos. A gente teve só um trabalho que fez ajuste de medicamento durante as intervenções. Mas a resposta que talvez a professora Nadine procure, eu não tenho, que é, por exemplo, saber se esses pacientes usavam uma terceira droga. Eu acredito que não, porque muitos trabalhos são datados na década de 80 e 90 e a nossa qualidade expressa um pouco, a qualidade da meta-análise expressa um pouco essa data mais antiga dos trabalhos. Então, acredito que de 1 a 2 medicações no máximo, a não ser os ensaios mais recentes, como do JAMA e do Annals of Internal Medicine. Eu quero dar os parabéns a vocês com uma brevíssima reflexão sobre um case de sucesso, até porque vocês que estão aí, né, com exceção do doutorando, certo? Estão na raiz desse evento de hoje. O case de sucesso foi, para os jovens aqui, né? Sempre existiu alguma coisa, mas acelerou-se pela iniciativa de professores, da escola, do país, enfim, de treinar pessoas, de mandar pessoas para o exterior, aprender como se faz, entrar lá em universidades, campos universitários. A gente entra nos Estados Unidos e aprende só por entrar no campus, porque o saber está lá dentro. Há um ar de aprendizado. Estar dentro de um campus universitário norte-americano ou europeu, predominantemente, já é um ato de aprendizado. E as pessoas foram e voltaram. Criaram estruturas, criaram as pós-graduações, foram criticados aqui e ali, lutaram contra muitas dificuldades, mas com uma linha central política de formação de recursos humanos que determinou a abertura e inscrição de muitas pessoas, e aí chegamos então ao nosso doutorando, né? Com os professores mais sêniores liderando isso, professores júniores, uma estrutura, enfim, ao cabo, que determina que hoje é possível entrar no Hospital de Clínicas e aprender. Nós estamos fechando um ciclo. O Hospital de Clínicas é a faculdade de medicina, é o campus. Nós talvez precisamos melhorar um pouquinho a entrada, precisamos melhorar as árvores, mas o ambiente é um ambiente de ensino por existir e por dar essas oportunidades concretas. Então eu compartilho aqui o que a professora Nadine disse, do orgulho de trabalhar nessa instituição. Porque nem se imaginava, há 20, 30 anos atrás, com raríssimas exceções, que os professores, os médicos, os colegas da área da saúde, né, de todas as áreas, estivessem integrados e publicando revistas de ponta no mundo. Eu aprendi a medicina fazendo um esforço imenso para entender como é que era a medicina feita lá fora. E agora ela é feita aqui dentro. Ok? É uma revolução que hoje, digamos assim, é coroada. Tá? E a pergunta, e a co-intervenção? Esses coitados aí, porque o professor Jorge e eu temos já uma história, Jorge Pinto Ribeiro, temos uma história de revisão da literatura no exercício, onde nós temos sempre, continuamente, uma pergunta sobre a co-intervenção. Certo? Para um desfecho intermediário, também lembrando isso, a professora Beatriz chamou a atenção, buscando uma outra informação, etc. Nós estamos precisando de um ensaio clínico com desfecho duro, desfecho primordial lá nessa área, mas vai ter um dia. Essa é a pergunta que eu deixo. Será que esses grupos, dada a heterogeneidade também, né? Os trabalhos eram muito heterogêneos, será que isso está resolvido? Não seria bom fazer um ensaio clínico bem bonito, com o grupo controle fazendo alguma coisa com 400 pessoas? Não tem lugar para isso ainda? Sem dúvida tem espaço, mas realmente vejo que esses 2 grandes ensaios clínicos, mesmo com todo o cuidado, incorreram ambos em problemas metodológicos que impedem que a gente aplique diretamente o resultado deles, né? Em relação à co-intervenção, nos estudos de exercício estruturado, nós fizemos uma análise com co-intervenção de dieta e não houve diferença, provavelmente porque o efeito ali no exercício estruturado era mais potente do que qualquer outra coisa, o que fez diferença em relação à atividade física, né? Em relação à heterogeneidade, que tu comentasse, nós fizemos uma série de passos
de acordo com a sugestão do Handbook da Cochrane, que era, primeiro, ir excluindo estudos com um número baixo, com qualidade ruim, ou que tivesse a co-intervenção da rosiglitazona, que tinha que tinha co-intervenção dos dois grupos, e nada disso modificou a heterogeneidade. E depois a meta-regressão, que mostrou, então, que a questão da quantidade do exercício físico e a hemoglobina basal é que determinariam, vamos dizer assim, um efeito maior ou menor, né? E, realmente, na questão da atividade física, o que fez diferença mesmo foi a co-intervenção com dieta, que foi o que foi mostrado ali. Bom, eu só queria comentar um pouco, adicionar um pouquinho ao que o Flávio falou em relação à pesquisa, que eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, de não, daqui a pouco, todos nós saímos daqui e saímos a fazer meta-análise como se fosse, assim, a grande parte da ciência, né? Na verdade, as meta-análises são bastante aceitas, eu acho, nas revistas, e nós todos aqui nos surpreendemos com a facilidade com que elas foram aceitas, porque eu acho que elas são muito lidas, muito comentadas, mas a gente tem que levar em conta que elas são verdades transitórias, né? Que elas são válidas por enquanto, até que surgirem os novos estudos que acrescentem mais dados ou modifiquem. E a gente não deve esquecer a pesquisa verdadeira, quer dizer, a pesquisa mais de base, a pesquisa que suporta, que dá os dados para que sejam feitas as meta-análises, que são prolongadas, duradouras, penosas, com custo muito alto, né, como diz a Beatriz, e que nem sempre com os resultados tão bons e tão assim brilhantes assim do ponto de vista do glittering, né, como as meta-análises. Então acho que a gente não deve esquecer essa outra parte, que ela é realmente, né, muito importante, e que isso deve ser feito como, vamos supor assim, o principal objetivo de uma instituição acadêmica voltada para a pesquisa. E só para completar um pouco essa história, esse pensamento, no dia que eu cheguei desse curso que eu tive em Glasgow, onde aprendi essa parte da network, que é uma parte muito interessante, eu me encontrei aqui, estava nesse dia visitando o hospital, o presidente do CNPq, que era o Marcos Zaco, que tinha sido meu colega de pós-graduação em Ribeirão Preto, onde lá nós fizíamos a ciência básica mesmo, especialmente ratos, aquela coisa toda. E ao conversarmos, tivemos uma foto junto, conversei um pouco sobre a meta-análise, e eu propus para ele de que todo o projeto do CNPq agora deveria iniciar com uma meta-análise, porque a partir desse resultado é que o indivíduo propõe os novos estudos a serem feitos, quer dizer, que esclarece o que deve ser feito. Então, eu acho que essa, assim, é uma colocação, talvez, né, numa pirâmide de pesquisa, em que ela é uma ferramenta essencial, né, para que a gente desenvolva novos projetos bem fundamentados, em que os erros sejam corrigidos para estudos melhores. Gostaria de salientar que, ao longo desses últimos anos, na área de exercício, nós já fizemos mais de 10 ensaios clínicos randomizados, né? Então, nós estamos fazendo isso. E a meta-análise levanta hipóteses para mais estudos. Infelizmente, os grandes ensaios clínicos com desfechos sólidos na área de exercício são difíceis de serem realizados, entre outras coisas, pela parte de financiamento. Não existe uma droga. O exercício pode ser uma pílula, mas ninguém paga por essa pílula. Então, tem sido difícil portanto, e mesmo nesse estudo, o Flávio cobra, e eu acho que é adequado, nós gostaríamos de ter um placebo para o exercício, que também não é fácil de fazer o placebo de exercício, nós já fizemos em alguns cenários. Então, o desafio é esse. Eu não tenho notícias de um grande ensaio clínico com desfechos sólidos sendo realizado nessa área. Então, eu acredito que a melhor informação desta área, por enquanto, será essa que nós temos. Nós vamos levar muitos anos e talvez não tenhamos um grande ensaio clínico para responder essas perguntas, professor Mauro. Bom, Jorge, eu, até antes de cumprimentar vocês, eu só queria fazer uma pergunta de ordem técnica a respeito do resultado das meta-análises. Algum comentário a respeito de sexo e idade versus impacto dessas medidas? Vocês chegaram a analisar essas variáveis ou não? Nós tivemos a preocupação de identificar os estudos que separavam esses dados, mas, na minha lembrança, a gente tem só um estudo, e foi de atividade física, que separou
os resultados de homens e mulheres. Então, nós não conseguimos fazer a análise por sexo. E os pacientes podiam continuar fazendo sexo, tá? Sim, não era misturando as duas coisas, mas tudo bem, elas são válidas. Combinado esse processo. Não, o segundo comentário, eu fui citado aqui, mas na verdade eu acabei transformando numa ferramenta que viabilizou o processo aí, e quero dizer a vocês que eu agradeço a menção do meu nome aí, também talvez a minha contribuição não tenha sido tão significante assim. A gente, como dirigente, às vezes a gente corre alguns riscos institucionais, um deles na assinatura desse tipo de base de dados, né, que dispensa licitação e exige, às vezes, pareceres técnicos de procuradorias, etc. e tal, que não tem nenhum conhecimento a respeito do tema, né? E agora, depois de ter convencido diversos representantes dessa área da universidade, o convênio será renovado potencialmente por 3 anos já, para evitar qualquer outra questão, né? Mas é duro, às vezes, nessa estrutura de trabalho, fazer com que as pessoas entendam, né, a ferramenta que está se disponibilizando, né, e o resultado que acaba acontecendo. Quer dizer, então, vocês vejam que a simples disponibilidade dessa ferramenta num ambiente qualificado, que é o que a gente está vendo aqui, né, acaba agregando resultados, né, de repercussão editorial numa revista de maior impacto, né? Quer dizer, o que é que nós podemos fazer mais, né, nesse momento, né? Então, isso me deixa particularmente muito gratificado e eu acho que respalda toda a questão de disponibilizar essas ferramentas e assim por diante, né? Então, institucionalmente falando, eu acho que vocês corroboraram absolutamente, com perfeição, né, a disponibilização do Embase e assim por diante, né? E a batalha agora é para que isso se renove por um período mais longo de tempo, para que faça parte da rotina dos nossos projetos, como o professor Augusto está colocando, né? Quer dizer, acho que algumas questões que podem ser muito importantes para o resultado dos nossos estudos randomizados e assim por diante, né? Então, parabéns mais uma vez. Nós estamos todos de parabéns aqui, porque vocês compõem aqui nesse núcleo, hospital de clínicas, faculdade, universidade, um momento de muita alegria aqui, certamente de maior impacto, né, da nossa produtividade, né? Então, em nome da instituição, meus parabéns a vocês. Como dono de clínica de exercício, eu gostaria de agradecer o trabalho, né? Não tenho nenhum conflito, só interesse. Mas eu tenho uma pergunta. E talvez o Daniel seja a pessoa na mesa mais indicada para responder. Não sei se ela tem resposta. Quando a gente pensa em mais de 150 minutos de exercício por semana, a gente pensa em 5 meias horas ou 2 horas mais meia hora. E aí eu entro não no tópico intensidade, eu entro no tópico frequência semanal. Tá? Porque uma das coisas mais difíceis, já que exercício não é pílula, se fosse pílula, estava todo mundo tomando, é tu expor as pessoas ao longo da vida à prática regular de exercício. A semana tem 168 horas, mas quem é que faz 2 horas e meia de exercício por semana? Então a pergunta é, mesmo que menos de 150 horas tenha um impacto significativo, e mais de 50 horas tem um impacto super significativo na hemoglobina glicada, Daniel, como é que hoje tu te postaria diante do teu cliente em relação à frequência semanal de exercício? Como professor Ricardo, como eu também trabalho com exercício, eu só tenho interesse e não conflito. Eu já estou baixando um decreto para todos os meus alunos diabéticos que adicionem uma sessão por semana. Mas fora a brincadeira, é o seguinte, é importante salientar, assim, é muito difícil fazer no médio e longo prazo. Não estou falando de 2 meses de academia, que a pessoa vai 5 vezes por semana e normalmente fica 2 horas lá, o que é, na minha opinião, ruim para um planejamento mais de longo prazo. Mas é muito difícil, mesmo em exercício estruturado, manter a aderência e manter a duração das pessoas. Por exemplo, eu tenho diversos alunos que não aceitam colocar uma 3ª sessão por semana. Então, quanto tempo de exercício eles fazem por semana? 120 minutos. Então, de acordo com o próprio trabalho que nós realizamos, eu não estou seguindo a diretriz. Atualmente, eu vejo o seguinte, Ricardo, eu vejo que as intervenções de exercício, elas são mais fáceis quando elas começam bem flexíveis e elas têm que ter, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia ou corporativismo, mas elas têm que ter uma intervenção do profissional para que isso aumente, para que a aderência aumente e a nossa meta-análise não mostrou o efeito da intensidade,
mas a nossa intensidade ela foi avaliada em categorias. Nós temos evidência que a intensidade também, a partir de meta-análise, que a intensidade também contribui. Quando se analisa a intensidade de uma forma mais adequada e direta, a intensidade também parece contribuir. E a gente sabe, por mais que nós tenhamos, e são poucas as pessoas que são altamente disciplinadas a fazer só atividade física, a gente mostrou que só atividade física não teve associação com a redução, a gente sabe que elas precisam de uma recomendação para aumentar ou a intensidade ou a duração. Eu vejo a importância do profissional como o critério mais importante de evolução do treinamento e, por conseguinte, dos benefícios. Mais alguma pergunta? Bom, dizem que para beleza a frequência da academia se divide entre 2 grupos, principalmente para as mulheres, as que não precisam e as que não adiantam. Mas parece que para o diabetes isso faz toda a diferença. Muito obrigado, parabéns a todos.